Opa, Otávio Castanho aqui para te ensinar como acordar bem disposto. Eu não tô falando de acordar assim, cantando uma bela canção, levantar todo pimpão, feliz e contente da vida. Bom dia, Patrick! Bom dia, Bob Esponja! Na boa, que acho que não dá pra confiar em pessoas que acordam bem dispostas e da vida. Você acorda moído, não tem jeito. Porém, você pode acordar disposto. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Te vivendo alguns conselhos de um cara que era SEAL da Marinha Americana, um Navy SEAL. E ele conta como que eles acordam muito cedo. Na verdade, eles acordam bestamente cedo. Eles acordam 4:30 da manhã. E aí ele conta como é que ele faz pra acordar 4:30 da manhã e ter um dia do cão, que é o dia dos SEALs. SEALs é uma palavra estranha de falar, cara. SEALs, vou falar dos Navy. Eu vou falar alguma coisa aqui pra vocês que eu não sei o que eu falar. Eu falo do marinheiro, pronto. Então os marinheiros americanos, eles acordam muito cedo, tem um dia muito produtivo, ele precisa acordar disposto. E aí ele diz, o segredo em acordar disposto está em dormir bem. Aí você vai dizer... Nossa, tá, descobriu o planeta, né? O problema é que a gente não consegue dormir bem, né? Aí é que tá, é um passo a passo. Para acordar bem disposto, você precisa dormir bem e dormir a quantidade de horas que você precisa. Quanto uma pessoa precisa dormir? Varia de pessoa para pessoa. Eu consultei alguns médicos e descobri que um ser humano precisa aí de umas 7 horas a 8 horas de sono e tá tudo bem. 7 horas para a maioria das pessoas, 8 horas para algumas. Alguns atletas de ponta, dependendo da época, dormem até 10 horas porque precisam de uma recuperação maior, mas se você é um ser humano comunzão como eu, assim, ó, ali, ó, na faixa, você pode dormir 7 a 8 horas e tá tudo bem. E aí o Navi, vou chamar de Navi. O Navi vai ficar bacana, hein? O Navi falou assim, você tem que dormir bem. E pra dormir bem, você precisa, primeiro, ir deitar na hora que você tem que deitar. Ou seja, se você é do 5 Club AM, tô gastando inglês agora, hein? Se você é do clube das 5, acorda às 5 horas da manhã e você quer dormir 7 horas, você tem que deitar no máximo às 10 horas da noite. Tá aí o segredinho, né? Descobrir o segredinho de quem acorda cedo. E ele diz, primeiro você tem que dormir nessa hora. Só que principalmente você precisa ir dormir cansado. O segredo em dormir bem é estar cansado. Se você não estiver cansado, corpo cansado, a mente cansada, se você não estiver cansado, o seu corpo não desliga do jeito que precisa desligar. Esse é só um dos pontos, tá? Tem vários outros aqui. Mas ele fala o seguinte, durante o seu dia vocês têm que estar preocupados em se cansar. Ele diz que atividades físicas são muito boas para cansar o corpo. Essa aqui a gente já sabia, Navi. Então você pode colocar ou acrescentar aí atividade física no seu dia a dia. Ah, Otávio, eu não tenho tempo pra essas atividades físicas, né? Eu não tenho tempo. Você não tem prioridade em colocar atividade física na sua vida, porque tempo todo mundo tem as mesmas 24 horas e cada um encaixa o que quiser aí. Atividade física não precisa ser uma academia, um esporte, uma dança. Pode ser simplesmente uma caminhada de 20 minutos. Ou seja, quando você estiver indo para casa, você pega uma condução ou não está indo de carro, você para um pouco antes de forma que você tenha que andar 20 minutos para chegar em casa. Nossa, Otávio, chego acabado do trabalho, você ainda quer que eu ando 20 minutos pra chegar em casa? Aí é que tá o segredo, né, camarada? Você vai andar, vai ficar mais cansado ainda e vai exercitar o corpo. Então ele diz que você precisa se cansar ao longo do dia. Atividades físicas, ele diz que de manhã é muito bom, porque vai dar mais disposição no dia e vai te deixar acabadão de noite. Se você tem uma vida sedentária, uma vida que você fica mais paradão, sentadão, ou trabalha sentado, entra no carro, vai pro trabalho, sentado e tal, e volta e tudo mais, só tem atividade intelectual ali, nesse caso você precisa de fato colocar algo que canse o seu corpo. Assim, você vai conseguir dormir mais pesado. Porém, há pessoas que não conseguem dormir, mesmo que elas estando cansadas, porque a cabeça tá cheia de coisas e pensamentos, e estresse, e etc e tal. Para isso, eu vou dar uma dica para você. Logicamente, uma dica de PNL. Eu vou te ensinar uma formulinha para quando você deitar, você fazer. E aí, você treinando essa formulinha, ela vai ficando cada vez mais poderosa e mais rápida, até que você fica uma pessoa programada para dormir em segundos. Assim como o Joe. Se você tem dúvidas, pergunte para minha mulher. Ela diz que eu durmo igual uma pedra e quando eu deito não dá tempo nem de dar boa noite, porque eu deito e durmo. A formulinha é a seguinte, quando você estiver deitado e pensando em um monte de coisa, você vai pensar assim, quanto mais eu penso nisso que você está pensando, suponhamos que eu estou pensando na prova que eu tenho que fazer amanhã, estou ansioso ali. Eu penso assim, quanto mais eu penso na prova de amanhã, mais eu relaxo e durmo profundamente, que é o que você quer. Então a formulinha é, quanto mais acontece uma coisa ruim que te atrapalha, mais acontece o que eu quero, que é relaxar e
e dormir profundamente. Por que eu encaixo a frasezinha relaxar e dormir profundamente? Porque dormir profundamente é o que eu quero. E o relaxar vai ajudar a dormir. E aí entra um truque, um hack do porquê eu coloco relaxar e como enganar o seu cérebro que você está relaxando. Esse hack é sensacional e ele mudou a minha vida, principalmente relacionado ao sono. Só que antes de eu dar esse hack para você, eu quero só, para eu não esquecer aqui, lembrar, deixar um link para você assistir uma aula bacanosa que eu fiz ensinando como você fazer as pessoas dizerem sim para você. Sim, em situações de negócio, na vida, na hora que você quer ir em algum lugar. Sim, é uma estratégia que eu uso indiscriminadamente para persuadir as pessoas a vir para o seu jeito de pensar e dar o sim quando você precisa de um sim. Essa aula tá bem bacana, tá de graça para você assistir por pouco tempo. E aqui na descrição desse vídeo você tem o link para ir nessa aula que tá no YouTube. Então vai lá e vamos falar do hack aqui agora. O hack então de falar relaxar é o seguinte: você tá lá deitado na cama pensando na coisa que tá te atrapalhando. Ou tá tocando um funk lá fora. Um funk ruim, né? Tem funk bom, diretoria? Tem. Claudinho Bochecha é da hora. Tá lá tocando um funk. Então quanto mais eu ouço esse funk, mais eu relaxo e durmo profundamente. Você pensa nessa frase e aí você dá uma respirada assim, ó. Solta o ar e solta o corpo. Força o corpo a soltar alguma parte do seu corpo, nem que seja parcionado. Você faz isso com as pernas, depois com o quadril, vai se concentrando mais. Força, porque você tá mostrando pro cérebro, ó, tô relaxando. Então quanto mais eu penso naquela coisa ruim, ou quanto mais eu ouço o funk, mais eu relaxo, ó, e durmo profundamente. O legal é que fazendo isso você passa a relaxar. Quando você vai relaxando, o seu cérebro vai baixando a frequência cerebral. E quando ele chega numa determinada frequência aqui, ó, que acordado você tá aqui, ele vai baixando a frequência, até que ele chega aqui, você dorme. Quando você passa de uma determinada frequência aqui, num determinado pontinho, a sugestão entra muito fácil. Então quando você fala, quanto mais eu penso na prova, mais eu relaxo e durmo, você tentou entrar a sugestão, ela não entrou, porque só entra daqui pra baixo. Bom, naquele meu exemplo das mãos. E aí você vai falando e vai relaxando, e vai falando e vai relaxando. Na hora que você estiver nesse nível de relaxamento do corpo aqui, assim, ó, você fala, a sugestão entra, e aí o cérebro fala, então eu vou dormir profundamente. Aí você começa a dormir. Você fica pensando essa frase de uma forma bem monótona, mas em tempo real seria assim, ó, quanto mais eu ouço esse funk lá fora, mais eu relaxo e durmo profundamente. Entendeu? A velocidade é essa daí, mais ou menos. Quantas vezes eu faço, Otávio? Até você dormir. Ah, mas se eu fizer fazer 100 vezes e não dormir? Faz 101, 102, até dormir. Porque quando você dormir, o primeiro ponto do hack vai estar programado, que é a sua mente acreditar que você dormiu por causa dessa estratégia. No dia seguinte, você não vai fazer várias vezes, você vai fazer menos vezes. E depois menos vezes e menos vezes. Até que um dia você deita, começa a pensar nisso e de 4 vezes que você fala a frase, você só vai lembrar no dia seguinte o que você estava fazendo. E como é que você sabe que tá funcionando? É quando você tá lá falando a sua frase e você começa a dar uma trocada, começa a embananar. Você fala, quanto mais eu relaxo, o funk toca no... Não, peraí. Quanto mais toca o relaxamento... Quando você começar a dar uma bagunçada aqui, tá funcionando. Você tá entrando no ponto ali. Ou seja, comece a se programar para dormir com a estratégia do quanto mais acontece a coisa ruim, mais eu relaxo e durmo profundamente. Dessa maneira você vai conseguir dormir profundamente, quantas horas você precisa, estando com o corpo cansado, e no dia seguinte o seu despertador vai tocar e o que você vai fazer? Apertar o soneca, né? Você pensou. Não vai apertar o soneca. Você vai fazer? Você vai desligar o despertador e simplesmente levantar. Ah, nossa, Otávio, eu não consigo. Sim, simplesmente levantar. Senão você vai dando um sinal pro seu cérebro de que a cama é muito mais legal do que o seu dia. Ué, mas a cama não é mais legal que o meu dia? Pode até ser que seja, mas você não pode fazer o seu cérebro acreditar nisso. Senão ele não vai querer produzir direito. Ele não vai conseguir produzir direito. Ou seja, a hora que o despertador tocar, você pimba, pega e levanta. E aí você vai levantar disposto, todo pimpão, cantando uma bela canção? Não, você vai levantar meio moído, chateado, sem cantar uma bela canção. Mas o seu dia vai começar e você vai ver que a disposição vai aparecendo e crescendo, e aí o seu dia vai ser muito melhor. Valeu, Navi, pela dica aí. Se você está perguntando se eu uso isso, sim, eu só ensino aqui nos vídeos que eu uso e pratico no meu dia a dia. Então começa a praticar no seu e a gente se vê no próximo vídeo.